E aqui estamos palpites de quinta-feira, dia 28/11. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Liga Europa. Alkmaar contra Galatasaray. O Alkmaar é o 17º e o Galatasaray o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Alkmaar venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Galatasaray venceu 5. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Anderlecht e Porto. O Anderlecht é o 5º e o Porto 22º. Nos últimos 5 jogos, o Anderlecht venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos, o Porto venceu 2 e perdeu 3. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Bilbao contra Elfsborg. O Bilbao é o 6º e o Elfsborg o 24º. Nos últimos 5 jogos, o Bilbao venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, o Elfsborg venceu 3 e empatou 2. Palpite, casa vence no ao vivo. Besiktas contra Tel Aviv. O Besiktas é o 16º e o Tel Aviv 35º. Nos últimos 5 jogos, o Besiktas ganhou 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Tel Aviv venceu 1 e perdeu 4. Palpite, casa vence. Lazio e Ludogorets. A Lazio é primeiro e o Ludogorets o 34º. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 5. Nos últimos 5 jogos, o Ludogorets venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Palpite, casa vence no ao vivo. Braga contra Hoffenheim. O Braga é o 26º e o Hoffenheim 19º. Nos últimos 5 jogos, o Braga venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Hoffenheim venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Manchester United contra Bodo. O Manchester é o 15º e o Bodo 12º. Nos últimos 5 jogos, o Manchester venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, o Bodo venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Palpite, casa vence no ao vivo. Midtjylland contra Frankfurt. O Midtjylland é o 13º e o Frankfurt o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Midtjylland venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, o Frankfurt ganhou todos. Palpite, fora vence, empate anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Nice contra Rangers. O Nice é o 31º e o Rangers o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Nice venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, os Rangers venceram 2, empataram 2 e perderam 1. Palpite, casa vence. Real Sociedad contra Ajax. A Real Sociedad 25ª e o Ajax o 2º. Nos últimos 5 jogos, a Real Sociedad venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Ajax venceu 4 e empatou 1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Slavia Praga contra Fenerbahçe. O Praga é o 23º e o Fenerbahçe 21º. Nos últimos 5 jogos, o Praga venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Fenerbahçe ganhou 4 e perdeu 1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Tottenham e Roma. A Tottenham é a 7ª e a Roma a 20ª. Nos últimos 5 jogos, o Tottenham venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Palpite, casa vence, empate anula. Twente e Royale. O Twente é o 27º e o Royale 30º. Nos últimos 5 jogos, o Twente venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, o Royale venceu 2 e empatou 3. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Liga da Conferência. Heidenheim contra Chelsea. O Heidenheim é o 6º e o Chelsea o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Heidenheim venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Palpite, fora vence. Fiorentina e Pafos. A Fiorentina é o 8º e o Pafos o 9º. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Pafo venceu os 5. Palpite, casa vence. Boleslav contra Betis. O Boleslav é o 33º e o Betis 18º. Nos últimos 5 jogos, o Boleslav venceu 2, empatou 2 e perdeu 1.
Nos últimos 5 jogos, o Betis venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.